Muito bom dia, muito boa tarde para todos aqueles que estão assistindo. Estamos mais uma vez no nosso encontro marcado. Hoje a gente vai falar sobre limpeza de um ambiente mais comum, um ambiente mais geral, onde todo mundo está circulando, né? Mais uma vez, esse programa ele é voltado para todos aqueles profissionais do asseio e conservação e a todos aqueles mais também interessados. Falaremos um pouco sobre limpeza, sobre asseio, sobre conservação, sobre desinfecção de ambientes. Fiquem à grande vontade. Se vocês tiverem alguma dúvida, por gentileza, escrevam aí nos comentários o nome de vocês, escrevam de onde vocês estão falando, alguma pergunta, alguma dúvida, por gentileza, a gente vai respondendo aqui nesse bate-papo em conjunto. Já de antemão, eu agradeço todo mundo que está assistindo, quero mandar um grande abraço para o David James, que está assistindo a gente aí, muito bom dia. Vamos tocar a primeira parte da aula e já eu retorno para conversar um pouco mais com vocês. Perfeito? Fiquem aí, continuem assistindo. Até já. Mais um encontro marcado. Sejam muito bem-vindos. Bom, em cada encontro que a gente tem, a gente desenvolve um pouquinho mais sobre conceitos na limpeza profissional, as práticas na limpeza profissional, não só na limpeza profissional no nosso ambiente de trabalho, mas também aquela ideia de limpeza sistematizada, onde se aplica também dentro das nossas residências. Eu garanto que em algum momento você identificou alguma prática, alguma ideia que você ainda pode mudar para deixar isso melhor e para garantir a saúde da sua família, dos seus colaboradores ou do próprio público usuário que frequenta o teu ambiente de trabalho, que você realmente realiza os processos de limpeza. Então, quando a gente pensa nesse universo do asseio e conservação, do mundo do asseio e conservação, com toda certeza ele passa por aqui e a gente sempre lida com essa parte, né? De levar conhecimento de qualidade, levar conhecimento diferente para vocês. E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre os tipos de limpeza. Nas outras aulas a gente já falou sobre ciclo de Sinner, sobre higienização de ambientes, que a higienização é a limpeza mais a desinfecção. Já falou um pouquinho sobre a parte de frequência na limpeza, já falou sobre superfícies sensíveis, já falou sobre superfícies de alto toque. E das aulas passadas para essa, você tem alguma dúvida? Se tem, já escreve direto nos comentários, ou manda uma mensagem, ou manda um e-mail para a gente, que a gente vai adorar com toda certeza responder essa dúvida para você. Bom, e aí quando a gente fala nos tipos de limpeza, a gente tem que lembrar que a gente tem os processos de limpeza, que foi falado naquela aula de limpeza das portas, né, da frequência de limpeza e de superfícies de alto toque. Então, processo de limpeza, 3 processos. A gente vai ter o processo de conservação, reparação e o processo de limpeza profundo. Perfeito? Tranquilo? Reparação é aquele processo de limpeza pontual onde você vai reparar alguma situação. Conservação, processo de limpeza do dia a dia para manter e conservar as superfícies limpas. E o processo profundo de limpeza mais pesado, que a gente precisa remover todos os itens, fazer um processo geralmente com enxágue. E esse processo de enxágue ele também tem um nome e é disso que a gente vai tratar na aula de hoje. Bom, tipos de limpeza na limpeza profissional, na limpeza sistematizada, que é o conjunto de processos, de meios, de ferramentas, de produtos, de equipamentos que a gente executa para ter um ambiente higienizado. Quando a gente fala de tipos, a gente também vai poder pensar em 3 tipos, que é a limpeza seca, a limpeza úmida e a limpeza molhada. Já de antemão a gente consegue pensar que o que faz diferença aí é a presença ou não de produtos e de água nesse tipo de limpeza. Quando a gente fala de limpeza seca, a gente pode pensar em espanadores eletrostáticos dos mais diversos tamanhos e jeitos, por exemplo, e aí a gente vai levar em consideração que o tipo de limpeza seca não usa produtos e também não utiliza água. Esse é um tipo de limpeza bastante peculiar. Ele serve para a remoção da sujidade solta, que é pó, poeira, e que fica em cima das superfícies, mas muito embora ele pode carregar também os micro-organismos que ficam também nesse tipo de sujeira. Você sabia que cerca de 90% dos micro-organismos estão aderidos a essas partículas de pó, poeira, e aí sim eles ficam em cima das superfícies. Então quando eu faço esse tipo de limpeza seca, eu estou levando esses micro-organismos para
outras superfícies ou dispersando eles nos ambientes. Por isso que em hospitais ou em locais de assistência à saúde, esse tipo de limpeza não é utilizada. E aí sim eles trocam essa limpeza seca por uma limpeza que a gente chama de limpeza úmida. A limpeza úmida geralmente ela é executada com produtos e equipamentos que não necessitam de enxágue. Então, por exemplo, entra o produto multiuso e aí o uso de panos, diferentes tipos de panos, as flanelas, os panos de microfibra ou até mesmo os panos de algodão, que podem ser utilizados na limpeza úmida. E aí sim entra o terceiro tipo de limpeza, que é a limpeza molhada, que é o processo de aplicação do detergente ou da substância que vai realmente executar a limpeza, esfregação e enxágue. Na limpeza molhada, necessariamente eu tenho enxágue do produto, e geralmente eu executo ela com produtos detergentes, ou como a professora Viviane chama muito, são os tensoativos. Lembra da limpeza, da aula de limpeza de superfícies sensíveis, geladeiras e tudo mais, onde a gente utilizou detergente e fez o enxágue desse detergente na superfície? Então, é aquele processo que a gente demonstrou, aqui a gente está dando o nome, perfeito? Então, 3 tipos de limpeza, e aí a gente classifica justamente os processos de limpeza dentro desses tipos. Hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer a limpeza de algumas superfícies horizontais, como algumas prateleiras, bancadas e outras superfícies verticais, como por exemplo televisores, as telas de televisores e microcomputadores ou notebooks, laptops que estão sendo muito utilizados hoje em dia. Então eu vou retirar toda as plantas que eu tenho aqui, os livros que eu tenho, todas as coisas que estão na superfície, justamente porque isso dificulta os processos de limpeza. Então o primeiro passo é deixar a superfície sem nenhum empecilho para que a gente possa realizar esse processo de limpeza, esse tipo de limpeza, e também separar produtos e equipamentos corretos que a gente vai utilizar nesse local. Perfeito? Deixa eu retirar as coisas aqui e a gente já retorna. Voltamos mais uma vez ao vivo e ainda não vejo nenhuma pergunta, mas escreva aí seu comentário, sua pergunta sobre a aula de hoje, sobre o nosso encontro marcado de hoje, que eu vou fazer questão e vou ser muito grato em responder, com toda a certeza. Bom, agradecimentos de hoje, quero agradecer a Michele Salum, a Patrícia Fagundes, a Shirley, que sempre está por aí com a gente, a Marcela, professora Viviane também nos acompanhando, a empresa Licknes, que está presente na pessoa da Vera Si, Michele Mazo, que é aqui do Semaco de Curitiba, o pessoal de Londrina, da Costa Oeste, Maria Souza, muito obrigado por estar assistindo aí do interior do estado do Paraná, a senhorita Joana, do Semaco de Londrina, então agradeço todo mundo e também fazer um agradecimento especial ao David, mesmo que eu já citei no primeiro momento, ele que é presidente da Abralimp e também um grande parceiro através da Spartan do Brasil, fornecendo produtos de limpeza de qualidade para a nossa Facop. Então, um dos grandes parceiros está aí, não só apoiando, mas também presentes ao vivo hoje aqui com a gente. Bom, turma, vamos lá. Lembrando que temos a nossa pesquisa, né, que a gente está sempre tentando aprimorar, sempre tentando melhorar o encontro marcado para vocês. Está rolando uma pesquisa no Facebook, por gentileza lá acessem, onde a gente está tentando adequar melhor o horário, tá? Façam a sua votação lá, para qual horário é melhor de vocês assistirem, para a gente conseguir ampliar esse público. E eu já deixo um desafio aqui também para todos, que no próximo encontro marcado, traga um colega para assistir junto, e aí a gente vai sempre aumentando o número de pessoas, onde a gente leva informação, e uma informação sempre de qualidade nesse momento que a gente está vivendo, né? Então, falar sempre de limpeza é falar sobre saúde, é falar sobre coisa séria. Então, no próximo encontro, eu quero ver você e mais um junto, perfeito? Temos um combinado? Gostaria de agradecer aqui, só para a gente, antes de retornar à aula, a Maria do Carmo também, que está por aí, e o Bruno, grande Bruno, um grande abraço. Vamos ver a segunda parte da aula e já já retornamos. Deixem suas perguntas, suas dúvidas, seus comentários aí para a gente. Até daqui a pouco. Bom, eu já removi todos os objetos
que estavam aqui em cima das prateleiras e da minha bancada, justamente para facilitar o meu processo de limpeza. E quando a gente falou dos processos de limpeza ou dos tipos de limpeza também, seco, úmido e molhado, eu vou mostrar uma coisa que também a gente fala bastante, mas muito embora a gente não leva muito em consideração, que é justamente a situação de primeiro começar a limpar das partes mais altas para as partes mais baixas. Prestem atenção, é muito simples, mas eu acho que vale a pena vocês prestarem atenção nisso. Se eu começo a limpeza, como por exemplo aqui com o espanador eletrostático, removendo a sujidade da parte mais baixa e depois venho para a parte mais alta e tiver alguma sujidade grande aqui, com certeza ela vai cair na parte onde eu já limpei e vai gerar retrabalho. Então a ideia é sempre inicie da parte mais alta para a parte mais baixa, justamente para que as sujidades não danifiquem a limpeza que você já realizou. Isso daqui poderia ser pó, eu coloquei aqui um pouquinho de papel picado justamente para mostrar para vocês, mas poderia ser pó, poeira, talvez até alguns micro-organismos carreados de uma superfície para outra, gerando assim algum tipo de contaminação cruzada. Então tem que prestar bastante atenção nisso. Bom, se tratando desse ambiente, eu estou aqui com um espanador eletrostático, ele não é muito indicado para limpeza seca, justamente por aquelas situações que a gente já falou mesmo. Então, o que eu vou realizar é justamente a limpeza úmida, perfeito? Limpeza úmida, limpeza com produtos multiusos e sem enxágue. Vou fazer a aplicação do produto sempre no pano e o pano vai na superfície. Sempre em movimentos lineares, de um lado para o outro, removendo toda a sujidade dessa superfície. E vou até o final executando a limpeza da maneira que tem que ser. Perfeito? Então, parte de cima já limpo. Vocês podem ver que tinha bastante pó que foi todo carregado aqui pelo meu pano de microfibra. E aí eu posso utilizar outra superfície do pano, uma vez que eu dobrei ele em várias partes, justamente para fazer a limpeza da bancada. Uma coisa interessante também da gente comentar, não sei se vocês percebem, que eu sempre borrifo o produto e apoio o produto na bancada. Essa superfície que eu tenho aqui é uma superfície que não mancha com facilidade, mas tem que prestar muita atenção nas superfícies de madeira com verniz, porque às vezes o fundo do produto fica úmido, às vezes de uma gota que escorre, alguma coisa nesse sentido, e quando eu coloco esse produto em cima da bancada, ele vai manchar a bancada. Então prestem muita atenção. Se possível, ou por exemplo no ambiente de trabalho de vocês, façam a utilização do produto e apoiem o produto em cima do seu carrinho funcional ou de como você carrega seus produtos de limpeza. Optem por não deixar assim em cima da bancada porque realmente pode manchar a superfície. Então eu tenho aqui meu televisor, mas eu vou precisar terminar de fazer a limpeza da minha bancada. Eu vou tirar isso daqui. Então a bancada ela tem que ser limpa, como a gente já demonstrou, sem nada na frente para atrapalhar. Vou deixar tudo para cá, fazendo a remoção dessa sujidade para algum local que eu possa dispensar. E aqui entra uma ideia também, deixa eu só terminar aqui para finalizar, que a sujidade ela tem que ser dispensada da maneira correta. Não é só limpar ou remover a sujidade. Isso daqui vai para o chão, pode dificultar a limpeza do meu piso. Eu tenho que pensar como eu vou destinar essa sujidade da maneira correta. Às vezes eu faço recolhimento com o pano, isso daqui eu já coloco em cima do meu carrinho funcional, eu já dou o destino, por exemplo, para lavar e tudo mais, e posso utilizar aí um outro pano limpo para finalizar o meu processo de limpeza. Então existe a necessidade de a gente pensar também o que a gente está fazendo com essa sujidade que a gente remove do ambiente. Essa sujidade ela pode estar contaminada, pode ter aí fungos, vírus e bactérias nessa superfície, nessa sujidade, que a gente vai estar carregando para outros locais. Então o seu pano e a sujidade que você retira da superfície tem que ser pensadas também como remover isso, aonde acondicionar isso. Preste bastante atenção aí nas sujidades que você encontra no seu ambiente. Bom, bancadas limpas e aí entra o aparelho de televisão. Também uma superfície bastante sensível para a limpeza, a gente tem que pensar nisso. Primeira coisa da limpeza desse equipamento é que ele sempre tem que estar desligado. Em algumas clínicas, em alguns locais onde a gente tem um fluxo grande de pessoas, às vezes aparelhos de televisão mostrando senhas ou
passando alguns programas para entreter o público que está naquele local, é necessária a limpeza periódica. Se você precisa limpar esse aparelho de televisão, desligue com antecedência. Deixe essas telas, a tela do aparelho de televisão esfriar, porque pode manchar sim quando a tela estiver quente. Acabei de desligar e vou executar a limpeza. Se a tela esquentou um pouquinho, dependendo do produto que você estiver utilizando, a tela pode manchar com esse produto. Nesse caso aqui, eu vou utilizar um produto limpa-telas, destinado para esse tipo de tela ou para tela de computadores e tudo mais. Então ele é um produto específico para limpeza de telas, perfeito? Então, eu posso fazer a remoção do pó aqui com um pano. Então eu removo todo o pó e a poeira solta aqui. Posso utilizar sempre a limpeza de cima para baixo, da maneira correta. E aí, não sei se vocês vão lembrar naquele episódio que eu mostrei alguns equipamentos de limpeza. Eu tenho um tipo de esponja que é específico para limpeza de telas também. Ela é forrada com um paninho de microfibra. Então ele fica bem macio e não risca nenhuma tela, nem de computador, nem de celular, nem de televisão. Então eu faço a aplicação desse produto e faço a aplicação na tela. Perfeito? Deixo o produto secar naturalmente e aí sim está limpo para que a gente possa novamente ligar essa televisão. Vale a pena a gente lembrar que, por exemplo, algumas superfícies podem ser mais sensíveis. Diferentes tipos de tela muitas vezes podem necessitar de um produto diferente, de um equipamento diferente. Vale a pena você sempre ler o manual de instruções do aparelho, no qual o fabricante indica como limpar. Perfeito? E agora vamos para a limpeza do computador ou notebook ou laptop. Perfeito? Já vou montar ele aqui e vou mostrar para vocês. Bom, mais um pedaço dessa aula, desse encontro marcado de hoje, é a limpeza dos microcomputadores ou notebooks ou laptops. Bom, eu deixei ele aberto aqui já para mostrar para você que necessariamente precisa limpar esse computador com ele desligado, tá? Então a tela está apagada, o computador está desligado. E aí quando a gente está pensando num ambiente corporativo, é necessário que o profissional de limpeza tenha autorização do próprio usuário do computador para realizar essa limpeza, para evitar problemas, né? Uma vez que esse computador ele fica um tempinho sem uso, e é necessário então conversar com o usuário e realmente executar a limpeza da maneira correta. Perfeito? Então aqui a gente tem diferentes superfícies, diferentes tipos de produtos e necessidade de equipamentos diferentes. Vamos começar pela parte externa. Então isso daqui é algum tipo de plástico. Eu tenho um acúmulo de pó aqui em cima, eu posso utilizar uma flanela umedecida em multiuso para fazer a remoção do pó deste microcomputador. Perfeito? A partir do momento que eu já retirei o pó dessa parte, eu vou limpar a tela do microcomputador. Aqui está. E lembra que eu falei para vocês, por exemplo, na televisão, de desligar a televisão com antecedência para deixar ele esfriar, para depois fazer a limpeza? No próprio rótulo do produto ele indica isso, então vale a pena ler, que geralmente também os rótulos de produto já dão essas informações. E outra coisa também, ele fala que o produto não deve ser borrifado diretamente sobre a tela. Então eu não posso borrifar o produto diretamente, justamente porque vai danificar a tela desse computador ou essa tela que a gente estiver utilizando. Então sempre o produto, neste meu caso aqui eu estou utilizando aquela esponja que eu falei para vocês, e aí sim eu vou aplicar na tela do computador. Sempre realizando movimentos aqui para remover toda a sujidade necessária, sem manchar a tela. Uma vez a tela limpa, eu tenho essa parte do teclado. Essa parte do teclado é bem complicada porque o usuário às vezes se alimenta próximo do computador e acaba caindo resíduo de alimento aqui. Então é necessário muitas vezes a gente utilizar um pincel para a gente conseguir limpar cada parte
desse teclado. Claro que isso não é sempre que você vai fazer, mas de tempos em tempos, de acordo com a necessidade do próprio usuário, você vai sim limpar esses cantinhos que ficam aqui. Então a gente consegue remover a sujidade de todos os cantos, de todas as frestas que tem nesse teclado. E depois que remover toda essa sujidade, eu posso voltar para o meu pano de microfibra e fazer a limpeza externa e geral aqui de cima desse teclado. Perfeito? Computador limpo. Pense que a higienização desses equipamentos ela é muito delicada. Então é interessante que você realmente pesquise para o produto desinfetante correto para poder utilizar, às vezes, se esse equipamento é compartilhado por mais de uma pessoa. Então leia o rótulo, tenha certeza que o produto desinfetante não vai danificar essa superfície. Perfeito? Nos vemos no próximo encontro, espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos. E aí, tá todo mundo bem? Todo mundo prestou atenção? Alguma dúvida, alguma pergunta? Perdeu algum pedaço, alguma coisa assim? Esse episódio do Encontro Marcado, ele fica gravado para você assistir, seja depois, seja para você compartilhar com alguém do seu interesse. Ele fica no nosso canal no YouTube, que se chama facop.oficial. Dá uma acessada lá, assiste os outros encontros marcados também, que tem muita coisa que a gente vai construindo ao longo do tempo, trazendo esses conhecimentos para vocês. Já curtam, já compartilhem para a gente fazer esses vídeos chegarem a mais pessoas possíveis, né? Porque a gente está falando de um assunto bastante sério, que é a limpeza de maneira geral. Já gostaria de agradecer aqui de antemão a Cássia, que está assistindo, a Sandra e a família toda, muito obrigado. Isso é legal de pensar na família toda assistindo, que, primeiro, quando a gente dá aula só lá na Facop, a gente não tem essa possibilidade de chegar a tanta gente como aqui online. Claro que é um conteúdo um pouquinho mais curtinho, não é tudo aquilo que a gente trabalha lá dentro da escola, mas aqui a gente já consegue atingir algumas pessoas, né? E não necessariamente aquelas pessoas que trabalham com limpeza profissional, mas que sim precisam desse conhecimento para executar um processo de limpeza com qualidade, deixar de lado aquelas coisas de mistura de produtos de limpeza, utilização de equipamentos não tão bons, não tão destinados à limpeza e por aí vai. Se tiver alguma dúvida, já coloca aí para vocês, como a Maria Letícia colocou para a gente. Ela escreveu aqui, eu vou ler para vocês todos, não sei se todo mundo já deu uma olhada. Então, ela coloca assim: algumas empresas já retornaram ao trabalho presencial e que existem protocolos dessas empresas para higienização, que ela tem que ser feita a cada 2 horas. Essa higienização pode ser feita pelo próprio funcionário que trabalha na bancada ou no seu posto de trabalho, ou tem que ser um servente. E como isso deve se comportar em superfícies de alto toque? Bom, vamos lá, temos várias coisas na mesma pergunta. A gente tem que pensar que, sim, estamos vivendo num momento único, né? O primeiro deles é que a gente consegue se comunicar aqui via internet, não precisa lá estar dentro da escola. E que também a contaminação das superfícies, através dessa pandemia, desse vírus que a gente está vendo aí, que é o Covid-19, é muito presente. E a limpeza, assim, se torna uma coisa primordial, já era antes, agora se tornou mais ainda, uma coisa primordial no nosso dia a dia. Então, por isso é legal a gente conseguir levar esses vídeos para todo mundo que precisa. Bom, a cada 2 horas, limpeza a cada 2 horas, por quê? Existem alguns estudos científicos que colocam o vírus sobrevivendo na superfície, em determinadas superfícies, ao longo do tempo. E em torno de 2 horas, como média para superfícies de maneira geral, é o que o vírus vive, digamos assim, fora do corpo humano. Vocês lembram lá na outra aula que a gente falou sobre fungos, vírus e bactérias? Se não lembra, assiste no nosso canal no YouTube. Então, esse vírus ele não permanece vivo nas superfícies por muito tempo. Algumas mais, algumas menos, mas em média 2 horas de permanência. Então, sim, a limpeza deve ser adequada mais ou menos a essa situação. Tem que verificar a frequência de acordo com tudo aquilo que a gente já falou lá na aula passada. Quantidade de pessoas, tipo de sujidade, tipo de superfícies, materiais e produtos que você está utilizando e o tempo, também isso é muito importante. E aí entra um papel primordial
dos encarregados e dos supervisores nessa área de limpeza. A gente vem falando muito sobre técnica de limpeza, que é bem para o profissional da ponta que está executando o serviço, mas entra também o olhar clínico do encarregado, do supervisor, conseguir perceber esse período de contaminação, e aí entra a importância dele, e conseguir transmitir isso para os seus funcionários. Então, mais uma tarefa dentro desse complexo mundo da limpeza profissional, que a gente tem que estar bem ligado nesse ponto. Não é só porque a gente está mostrando algumas técnicas de limpeza residencial que isso não se aplica para o ambiente de trabalho. Isso é muito importante a gente prestar atenção. Tudo que a gente fala aqui se aplica dentro da nossa residência e fora dela, no nosso posto de trabalho dos mais diversos. 2 horas é um período bom? Sim, de acordo com a ciência, digamos assim, o que ele fala sobre o vírus, sim, 2 horas é razoável, digamos assim. Ah, mas minha equipe de limpeza é muito reduzida, eu não tenho como colocar mais gente para executar esse trabalho. Opa, frequência de limpeza, procedimento operacional padrão, organização, cronograma e checklist. Isso a gente pode falar no próximo encontro, se vocês quiserem. Então, mais uma vez, necessidade dos gestores da empresa como um todo, e das pessoas pensarem através dos seus atos. Por exemplo, aqui na minha residência, eu estou com uma obra, uma construção bem aqui do lado. E quando eu me mudei para cá, não existia isso. Eu limpava a minha casa a cada 3 dias, bem tranquilo, uma limpeza pesada por semana, bem sossegado. Hoje em dia, tive que aumentar a minha frequência de limpeza de acordo com as condições que eu estou vivendo. A poeira entra pela janela, estamos vivendo num período muito seco, também de clima muito seco, isso propicia a sujidade a se permanecer no ambiente. Então, eu tive que aumentar isso. A cada dia sim, dia não, eu preciso fazer uma limpeza de reparação. A cada 3 dias eu faço uma limpeza de conservação, então eu aumentei a minha frequência de limpeza. E vamos lá, quem que tem que executar essa limpeza? Acredito sim, Maria Letícia, respondendo a última parte da sua pergunta, que a limpeza deve ser compartilhada por todos. Não só a execução, mas também o pensamento de limpeza. Todo mundo tem que contribuir, visto que estamos numa pandemia, para a gente se manter saudáveis, se manter seguros. Sim, o funcionário que está na bancada pode executar a própria limpeza de um computador, por exemplo, como a gente acabou de ver, que é necessário a gente prestar atenção nisso. Já fica a deixa, pega esse vídeo, manda para o seu colega de trabalho, manda para aquele que não entende nada de limpeza, por exemplo, para ele começando a entender como fazer a higienização sem danificar os equipamentos, materiais e superfícies. E aí sim, a equipe de limpeza deve ser remanejada pelo encarregado, pelo seu supervisor, organizada de uma maneira que o nosso retorno seja o melhor possível. Então, acho que eu consegui responder a sua pergunta de maneira geral.